Esquenta a cabeça não, que já tá gravando, mas depois eu corto. Vai lá. Boa tarde, eu sou estudante de letras e eu faço... Slane. Isso. E eu vou estar entrevistando o professor Dom Elias. Maneiro, eu sou Elias, sou professor desde 1994, nessa guerra maravilhosa. Pode começar. Então, eu gostaria de saber como é que você chegou a essa decisão de estar dando aula, o porquê, o que te motivou a fazer a docência? Na época, o que me motivou é que só tinham duas carreiras a serem escolhidas. Ou eu teria a carreira da contabilidade, Sim. que era a escola técnica em contabilidade, ou a escola que nós na época chamávamos de normal. Sim. Eu escolhi o normal porque eu já atuava como professor de música autônomo, comecei a tocar aos 9 anos e aos 14 eu abri minha própria escola. Nossa, que interessante. Foi isso. Então, desde lá eu sempre atuei como professor. Quando não era a primeira renda, a renda principal sempre era a minha segunda renda. Nossa, muito bacana. E vamos lá, o que você acha que os alunos esperam de um professor? Conhecimento. Conhecimento. Professor é sempre a nata do conhecimento. Hoje, a nova tendência pedagógica, Sim. ela caminha no sentido de proporcionar que o professor faça uma troca com o aluno, uma troca de conhecimentos. Mas, na verdade, dentro de cada matéria, dentro de cada disciplina, não existe tanto essa troca, não. O aluno está indo para buscar mesmo. Tá? Quando ele sabe, ele nem presta atenção, ele só faz a prova. Então, é o conhecimento, um grande segredo do professor. E vamos lá, você acha que... Então, você acha que tem pessoas que têm dificuldade para atuar nessa área também? Você teve essa dificuldade ou você tirou de letra? Tirei de letra, mas existe a dificuldade, sim. Por quê? Porque docência é um dom. E o que a gente vai buscar para a gente potencializar esse dom é justamente o conhecimento. Então, assim, Então não basta só querer fazer. Conhecimento é o grande segredo. Vontade ajuda, mas não é tudo, entendeu? Por exemplo, vai me botar para dar aula de matemática, vai dar ruim, não entendo nada de matemática. Mas eu acho que eu vou licenciar em matemática em qualquer tempo desse aí para frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou estudar matemática e vou usar o dom que eu tenho para ensinar ciências sociais, para ensinar música, arte na matemática. Então a gente vê aqui, né, que não basta só querer, mas também ter a vontade, o querer, o desejo, né, de estar ensinando que é caracterizado como um dom, né? Isso aí. Aí vai lá na faculdade, busca o conhecimento necessário, como você está licenciando, com esse conhecimento, automaticamente você potencializa a sua regência diante da turma. Sim. E o que você diria para alguém que quer também cursar letras, que quer também que está dando aula, atuando nessa área? Letras é muito legal. E assim, eu sou apaixonado por português e literatura, mas existem outras fundamentações nas quais o professor de letras ele pode emergir. Então eu super recomendo. Eu sou apaixonado por sala de aula. Então eu super recomendo tudo. Nesse caso específico, eu super recomendo letras. Show de bola. E quais são as suas aspirações? Agora, de repente, um quarto mestrado. Tenho 3 mestrados, mas os meus mestrados são na área de ciências da religião. Então o senhor deseja então continuar nessa área mesmo? Eu não vou deixar de ser Avançando, professor. dando aula. Quando eu morrer, eu paro. Morri. No dia que eu morrer, no dia seguinte eu não dou mais aula para ninguém. Para você. E vamos lá. O que o senhor acha dessa experiência que o senhor teve? Teve pessoas que tentou te induzir a não dar aula, a não fazer, até porque muitas pessoas falam que os professores ganham mal, mas acredito que isso não seja uma verdade.
Bom, o professor hoje ganha bem melhor do que ganhava há 30 anos atrás. Mas, você que tentou de conhecimento, Sim. ganha pouco. Você vê, a gente fica assim, o professor, para assumir uma condição de dar aula de uma matéria específica, ele tem que ficar no mínimo 5 anos dentro da sala de aula. Porque ele faz a licenciatura ou faz o bacharelado, dependendo. Eu, por exemplo, eu venho da teologia, da psicologia, então eu venho de bacharel. Depois do bacharelado eu tive que licenciar. E licencio até hoje. Então, assim, o investimento para se ser um professor é muito alto. Porque o nosso conhecimento, o professor ele não pode ter conhecimento raso. Então, enquanto todos têm um conhecimento raso em alguma coisa, você tem que ter um conhecimento profundo. Você tem que investir mais, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais. É um investimento total, é tempo, é grana, é tudo que você pensar. Por exemplo, hoje, segunda-feira, feriado de carnaval. Eu estou trabalhando, eu estou desde cedo estudando, estou fazendo uma pós-graduação, outra pós-graduação. Então, eu não consegui bater a minha média, eu tive que estudar mais para ver onde eu não tinha entendido, para eu aprender, para depois eu ensinar. Professor é isso. E outra, professor não para de estudar nunca. Ah, terminei minha faculdade, terminei meu mestrado, terminei meu doutorado, beleza, você vai começar outra coisa. E isso é apaixonante, tá? Chega a ser até romântico. E o salário para a gente, na verdade, é o menos importante, a gente quer ensinar. Mas não está vendo tão mal assim não, tá? Pode vir para a educação que está pagando, ainda está pagando melhorzinho. Acima da educação, só a saúde. Mas você, como técnica de enfermagem, sabe disso, né? Vamos lá. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos nessa área que você teve? E o que te definiu, o que te define hoje? Me define a insistência. Sim. Sou um cara no meu ramo de atuação, o pessoal me chama de professor de tudo. Porque tudo eu vou estudar. Eu estudei saúde, eu estudei educação, eu estudei esporte. Então, assim, eu sou um apaixonado por aprender. E aí, automaticamente, eu ensino. Meu ponto fraco é justamente esse, é não ter limite. Então, a minha família sofre muito comigo. Por quê? Porque numa hora em que eles querem ir para a praia, em que eles querem passear, em que eles querem dar uma viajada, e eles vão. Você vai estudar. Eu fico estudando. Vira um vício. Isso é muito viciante, entendeu? Então, é por isso que, assim, hoje eu acumulo tantas licenciaturas. Porque eu entrei nisso com vontade. Então, é uma entrega também, né? Total. Não é só querer, você tem que se entregar. Isso, e aí você tem que saber onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero o serviço público, então você vai lá, presta o teu concurso. E qual é a diferença do público para o privado? Pô, legal, boa pergunta. É que no privado, quando nós somos empreendedores, eu não sou empresário, sou empreendedor. Eu determino o ritmo do meu trabalho para determinar o meu ganho. Então, pode ser que hoje eu saia daqui com a carteira vazia, pode ser que hoje eu saia daqui com algum dinheiro na carteira. Estou trabalhando para sair daqui com dinheiro na carteira. Sim. Enquanto que quando você atua no setor público, você vai ser uma professora que você vai ganhar aquele salário e você vai viver daquele salário. Entendeu? O professor empreendedor não, ele dá aula particular, se não tiver aluno, ele vai pegar o aluno dentro de casa e falar, vamos estudar aluno, entendeu? O empreendedor, ele tem essa necessidade desse giro financeiro, isso faz a maior diferença para a gente também. E também, vamos lá, o que te faz continuar e não desistir? Porque muitas pessoas acabam desistindo, porque acabam tendo alguma fragilidade, né? Porque até então esse mercado é um pouco competitivo, né? Trabalhar como professor, porque hoje todo mundo quer fazer letras, todo mundo quer ser professor, mas acabam tendo dificuldade na hora de trabalhar, de exercer. Olha só, para vocês que vão me ouvir futuramente, para você que está começando agora nessa carreira. O que não me faz desistir é o conhecimento. Quando eu acho que eu já vi de tudo, eu leio um livro e descubro uma coisa diferente. Eu leio uma pesquisa e descubro uma coisa diferente. Então, assim,
eu não me limito só a uma coisa, eu não me limitei só a música, eu fiz artes, eu não me limitei só a artes, aí eu fiz educação física, eu não me limitei só a educação física, eu fiz ciências sociais, eu fiz ciências biológicas, e assim, eu estou indo buscando esses conhecimentos, fiz filosofia, sou professor de filosofia, entendeu? Então, assim, quando eu concluí psicologia, eu falei o seguinte: agora eu sou bacharel em psicologia, eu vou trabalhar com a psicologia. E aí eu vi vários campos que eu posso atuar na saúde mental, e eu, sinceramente, eu nem quis tirar o meu registro de psicólogo, porque ia me limitar muito. Aí eu fui estudar naturopatia, aí eu fui estudar gerontologia, e eu caí para dentro do estudo, estudei nutrição, eu fiz nutrição clínica. Aí os colegas falam assim: para que você estuda isso tudo? Você vai atender, você vai montar uma clínica? Na verdade, o que eu busco é o conhecimento. O que eu vou fazer com esse conhecimento depois, eu não sei, eu posso usar na igreja. E se eu ajudar 2, 3 pessoas na igreja por ano, eu estou ajudando muita gente, estou fazendo muita coisa. Então, assim, eu não paro diante de uma barreira. Quando eu fiz naturopatia, o pessoal, os meus amigos falaram: tu agora vai trabalhar com naturopatia, não sei o quê, e começaram a falar mal. Rapidamente vou te contar isso. Começaram a falar mal de uma outra área de atuação e falaram que era efeito placebo. Aí falaram que ia trabalhar com bolinha de farinha. Aí eu falei: bolinha de farinha, efeito placebo? Isso me aguçou uma curiosidade. Aí eu fiz a terapia integrativa, fiz uma pós, muito boa a área de se atuar. Aí eu fiz homeopatia. Eu nunca tive interesse por essa área, mas de tanta galera falar mal, falei: deve ter alguma coisa de muito bom, porque estão falando muito mal. Eu fui lá ver qual era, aí eu me matriculei, fiz a minha pós, gostei muito e cheguei até a me matricular em um mestrado, mas depois eu não avancei, porque não era um mestrado MEC, era um mestrado livre. E aí eu falei: eu não vou agora investir nesse mestrado livre, mas de repente depois eu faço também, entendeu? Para ver se tem mais conteúdo lá. Conhecimento, a gente vai perseguindo, isso vira um vício. Você vai ver, você vai se formar em letras e provavelmente depois que você se graduar, você vai querer mestrar, você vai querer doutorar e pós-doutorar, e de repente amanhã você vai estar fazendo uma entrevista não para a Unig, que é a sua universidade, você vai estar fazendo para Harvard, já pensou? E dá para chegar? Dá, é só você se dedicar. Você está no caminho certo, o caminho é esse aí. É a busca do conhecimento, porque nada vai exceder esse conhecimento. Dificuldade tem muita, principalmente financeira. A gente entra hoje numa universidade privada, você me perguntando a diferença do público para o privado, no privado a gente paga para estudar. Então a gente não tem bolsa isso, não tem bolsa aquilo, a gente não tem bolsa nada. A gente tem que pegar e trabalhar.